Olá! Hoje o programa Mosaico apresenta a cidade de Rio dos Cedros. No município, as marcas dos imigrantes que estão por todos os lados, a beleza dos lagos, montanhas cobertas de verde e ainda o artesanato feito a partir do vime. Você vai se encantar com as histórias e com a riqueza de detalhes deste lugar. O vime é a principal marca de Rio dos Cedros, município localizado no médio vale do Itajaí. A árvore que produz o vime é do gênero Salix, que se adapta em solos úmidos de climas frios e temperados. Em Santa Catarina, o vime está presente há mais de um século. Foram os imigrantes italianos que introduziram a cultura na região sul do Brasil. Seu Gilberto é armador de vime. Nos dedos, as marcas de um trabalho artesanal que exige dedicação. O neto de italianos da região de Trento já atuou na agricultura, mas foi no trabalho com o vime que ele conseguiu expressar os sentimentos dele. A peça ela tem que ser feita com capricho, com amor, para ela poder sair bonita, né? Eu sei que todas as minhas peças elas saem sempre perfeitas, né? Como assim que a gente tem até, das vezes, a gente arruma também, a gente terceiriza, né? Só que eu não, de 10 pessoas eu posso classificar 5 que sejam pessoas boas, né? Que geralmente, como se diz, faz peça só para fazer. Elas não fazem com amor, acabamento, né? O vime cresce em varas e cada uma delas rende 3 miolos. Todo o trabalho é artesanal. Desde o corte até o trançado, cestas, móveis, luminárias, fruteiras, baú. O produto é valorizado por decoradores. Nesta loja, em Rio dos Cedros, são vendidas 10 mil peças de vime por mês. Na época dos imigrantes que vieram para cá, eu acho que foi em torno de 1875, se não me engano, trouxeram o vime para amarrar as parreiras. E desse vime, ele plantou umas mudas, né? E depois ele fez uns cestos e desse cesto ele começou a vender esse cesto pelas casas. O vime é necessário que tenha a região mais fria. Por quê? Porque ele vai crescer em varas mais retas. Ele não vai ficar com muitos galhos, então o vime se torna mais bonito. Regiões frias como a Serra Catarinense, aqui também temos algumas plantações. Ele vai crescendo durante o ano. Antes do inverno, começo do inverno, ele vai perder as folhas. Quando ele perdeu as folhas, ele está pronto para cortar, para podar. Eles são amarrados, aí é amarrado em feixes. Depois ele é cozinhado numa caldeira bem grande. Vai descascar o vime, tirar a casca dele. Vai secar ele ao sol. Depois, para trabalhar, nós vamos ter que molhar esse vime para as varas ficarem flexíveis, para poder manusear ali, né? Manualmente, para estar fazendo a peça. O vime tem história. A utilização do produto é relatada desde a antiguidade. Arqueólogos descobriram sarcófagos de vime de mais de 5 mil anos. A Bíblia faz referência ao produto quando descreve que Moisés foi resgatado das águas do Nilo em uma cesta de vime. Contam que o cesto que Moisés foi colocado no rio, a história, né, de Moisés, que o cesto era de vime. E daí vem o nome do cesto, tipo berço, que nós temos, que é o Moisés. Em Rio dos Cedros, muitas famílias vivem do artesanato com o vime. A partir do produto, empregos são gerados. Não existem dados sobre a produção, mas só em Rio dos Cedros acredita-se que cerca de 100 famílias trabalham com o produto. Nesta fábrica, a proprietária compra as peças brutas dos artesãos da cidade. Felipe, filho do município, pinta e Cristiano, também de Rio dos Cedros, decora. O bairro Vila Milanesa é conhecido pelo trabalho dos artesãos que residem aqui. Seu Evaldino é um deles. Casado,
Pai de 2 filhas, ele afirma que não pretende abandonar a atividade, apesar da concorrência com os produtos sintéticos. Desde os 13 anos de idade, trabalhando com Vimy, seu Dino, como é chamado, sente orgulho das peças dele. Antes vendia mais, hoje não é que tá perdendo espaço, é que entrou o junco sintético e ele tirou um pouco o espaço, mas isso é coisa de pouco tempo, porque a gente vê que não é um material assim, ele resseca, né? E é um plástico, na verdade, né? Então, eu acho que até faz mal para o meio ambiente, o plástico, né? A gente fica com orgulho de ver, assim, às vezes até a gente vê na televisão, tem móveis que a gente fez mesmo, então eu acho que é orgulho. A gente vê o artesanato mesmo feito. Na verdade, faltaria algum incentivo assim como artesão, né? É difícil para a gente se aposentar como artesão, né? Não tem ainda. Quem sabe um dia algum governante consiga fazer uma lei que o artesão pode ter alguma vantagem, né? O bairro Vila Milanês fica na Serra de Rio dos Cedros. Aqui, o Vimy está presente nas casas e na igreja. E você não deixe de acompanhar no próximo bloco a diversidade cultural de Rio dos Cedros. Aqui no Mosaico, nós vamos mostrar a alegria dos italianos, a serenidade dos poloneses e o cuidado dos alemães. É um instante só e nós já voltamos. No bar A Bocha, no alto, a igreja de Nossa Senhora das Dores, construída em 1908. Tradições que, como o Vimy, são repassadas de pais para filhos, de avós para netos. A riqueza cultural do município surpreende. A maioria dos moradores fala pelo menos 2 línguas. Alguns chegam a falar 3 idiomas. Nós somos descendentes de trentino e que nós praticamos a mesma língua do norte da Itália ainda. Até os alemães e polacos falam italiano também. As bochas, essa cultura veio da Itália. Ela é jogada ao tempo, não tinha cobertura. Hoje já tem cobertura. Era um piso parelhado mais ou menos com saibro. E aí eles jogavam a bocha de madeira naquela época. Seu Oswaldo, descendente de italianos, foi educado por padres aqui em Rio dos Cedros. O professor conta um pouco da história do povo que desbravou essas terras. Chegaram aqui no porto de Itajaí, daí foram encaminhados até Blumenau, que tinha um barracão já preparado para isso, que o próprio doutor Hermann Blumenau, né, mandou construir para abrigar os trentinos que viessem para aí se acomodarem primitivamente. E os homens depois eram trazidos aqui para as colônias de Rio dos Cedros, na verdade, e outras regiões, mas principalmente para Rio dos Cedros, onde era mata virgem, simplesmente existia uma picada para poder eles entrar, tinha os lotes demarcados, cada um recebeu o seu lote, mas na realidade, né, a vida foi triste e muito sacrificada no meio de índios, animais, não tinha casa, não tinha nada. A convivência era separatista. Os alemães eram muito conservadores, né? O italiano era mais boêmio, quer dizer, era uma pessoa mais dada. Mas o povo italiano não chegou sozinho. Alemães e poloneses estabeleceram moradia por aqui. Seu Ari atua na agricultura e fala com carinho da cultura germânica. Trouxeram certas coisas que eles praticavam lá na Alemanha também, né? Que nem as sociedades, né? Que era uma coisa que trouxeram de lá, porque lá se acostumava também a praticar esses esportes, né? E essas festas, né? Nós temos as sociedades, são associados que participam, né? Das festas, né? A nossa atividade aí agora é associação, né? Lá se pratica o bolão, né? O bolão 23, né? Na arquitetura da cidade, no cuidado com o jardim, nos valores religiosos.
por todos os lados traços de uma cultura forte que resiste ao tempo. Os descendentes de poloneses, como seu José, usam o idioma especialmente na hora de rezar. O polaco, como é chamado, fala da sua principal atividade, que aqui não poderia ser diferente, o vime. Eu trabalhei, me deu o sustento da minha família, então tenho que gostar do trabalho, né? Eu estou trabalhando porque não precisava trabalhar, né, com o vime, né? Porque não poderia também, porque eu não posso mais ficar sentado muito tempo. Mas vou fazer o quê, né? Se um me pede, eu não tenho coragem de dizer não. Mas é a esposa de seu José, a dona Helena, que mostra no canto sereno um pouco de seu idioma. Gwiazda śliczna wspaniała, Częstochowska Maria, do Ciebie się ucieka, miło Maria, Maria. Passar por Rio dos Cedros é conhecer a história, o artesanato e as belezas de um lugar tranquilo. Se o povo polonês tem como característica a serenidade, o italiano, por sua vez, é reconhecido pela alegria. Eles dançam, cantam, brincam o tempo inteiro. Já as características do povo alemão estão nas ruas, na arquitetura estilo enxaimel, no cuidado com as flores. A população de Rio dos Cedros conhece seu potencial e tenta aos poucos investir na divulgação desta diversidade. A beleza dos lagos e o vento que predomina no alto da serra proporcionam condições apropriadas para quem gosta de esportes radicais. Aventura para os jovens, tranquilidade para a família inteira. Descanso, principalmente o descanso. Pela tranquilidade do lugar, por estar no meio da natureza e por estar com a família na natureza. A prática da escalada, que é bastante forte, inclusive recebendo pessoas do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foi considerada uma das melhores pedras para escalada da nossa região. A gente tem cavalos, a gente tem trilhas off-road que o pessoal usa com motos, trilhas ecológicas que o pessoal vai até a cachoeira, né, e tem o contato direto com a natureza. Para atrair o público e promover entre os jovens as tradições dos antepassados, eventos são promovidos na cidade. Nós temos aí a Festa Trentina, que ocorre todos os anos no mês de setembro, e temos o encontro dos Stammtisch, que acontece sempre no mês de abril, final do mês de abril. Então são dois momentos onde se resgata a cultura, se resgata as tradições. Rio dos Cedros possui cerca de 9.000 habitantes e aqui a forte presença da cultura dos imigrantes que povoaram o nosso estado é preservada com o esforço de toda a população. Realmente Rio dos Cedros tem um potencial voltado para a cultura, para as tradições, muito significativo. A gente tem elaborado vários projetos voltados para essa questão cultural, até por essa nossa veia, né, essa nossa herança dos nossos antepassados, que é muito expressiva. E nós temos também muita preocupação que isso não morra, que isso permaneça e que seja sempre mais evidente. Uma cidade de interior onde a casa pode ficar com as janelas e portas abertas. A gente tem um portão, né, aí na frente, na beira da rua, né, que a gente tranca aquele, né. A casa fica aberta? A casa fica aberta, né? Um município com belezas naturais pouco exploradas, com uma cultura forte preservada. Como sou descendente italiano, me convido tutti que por venir a visitar-me a Rio Cedro. Resto a 2 km del centro della Dolorata e me acolho com um bom hotel, um hotel muito bom, e voi que venha a visitar-me e mangiare um prato muito bom italiano, macaroni, gnocchi, polenta, radici, a comida é italiana própria. Eu convido tutti i brasiliani. Nas tramas do artesanato de vime, muito mais que um trabalho,
a tradição de um povo que reúne características de toda uma imigração.